Olá galera, tudo bem com vocês? Professor João Francisco, essa é a nossa aula de matemática e a gente vai abordar a condição de alinhamento de 3 pontos. Antes, porém, de estar tratando dessa nova temática, né, desse novo assunto, a gente vai estar fazendo a correção da última atividade que eu passei para vocês. Então a gente vai estar fazendo, na verdade, a resolução dessa atividade para que vocês venham se familiarizar com aquilo que tiveram dificuldade e possam compreender melhor os nossos trabalhos, né? O que a gente vem desenvolvendo aqui na sala, ok? Então, vamos iniciando então com o exercício, né? Com a atividade. Essa atividade no livro de vocês, ela está lá na página 46. E as questões que eu deixei disponível foram 27, 28, 29, 30 e 31. Então, 5 questões para a resolução aqui desse roteiro, né? Do roteiro passado. Dá para ver aqui na questão 27 que nós temos: observe o triângulo ABC em um plano cartesiano. Então, nós temos aqui o plano cartesiano, que é o eixo X, o eixo das abscissas. Nós temos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Aqui nesse plano, nós temos o nosso triângulo ABC, né? Dos vértices A, vértice B, vértice C. E aqui nós temos a localização de cada ponto desse, né? O valor de X desse ponto A é menos 4, o valor de Y é menos 1. O ponto B, né? O vértice B, o X é o menos 2, o Y é 4. Então aqui é o 2 subindo e encontrando o 4 aqui nessa altura, né? O ponto C, o vértice C, nós temos 2 em X e 3 em Y, ok? Então nós temos esse triângulo ABC no plano cartesiano que acabamos de identificar. Letra A. Determine as coordenadas do baricentro desse triângulo. Então, para descobrir as coordenadas do baricentro, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar de cada vértice desse, a gente traça um segmento para dividir esse lado oposto, esse segmento oposto, em duas partes iguais. Então, se a gente vir para cá, né, e marcando aqui, por exemplo, né, tá? Se você vir, ó, vou fazer aqui, mas como aqui eu estou, não consigo, ó, vixe, como ficou ruim. Mas a ideia é a seguinte, é que a gente trace uma reta daqui do ponto B, encontrando aqui esse segmento CA ou AC. E esse encontro aqui, ele divida esse segmento em dois pedaços iguais. Então, duas partes iguais. Quando você fizer do mesmo jeito com A, levando lá para o oposto, tá? Aqui. Você fizer a mesma coisa com o ponto C, também levando lá para o lado oposto, tá? Então, esse encontro aqui, ó, essa partezinha aqui do meio, que encontraram-se as 3 medianas, a gente chama de baricentro, né? Então, baricentro é esse ponto que fica aqui nesse encontro das 3 medianas, né? Aquele segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto e divide em duas partes iguais. Então, um pedaço para cá e outro pedaço para cá de mesmo tamanho. Tá? Então, vamos descobrir o baricentro. Acontece que para trabalhar e encontrar o baricentro, lembrando que é um ponto também, né? Então, todo ponto a gente precisa das coordenadas de x e da coordenada de y dele, né? Para que a gente possa fazer isso, a gente usa a fórmula do baricentro. E essa fórmula do baricentro, como que é feita? A gente encontra o primeiro valor, que é o valor de x, e depois a gente encontra o valor de y. Como que a gente encontra o de x? Você vai pegar x do ponto A, mais x do ponto B, mais x do ponto C. Soma esses 3 valores e o resultado divide por 3. Então, com isso, a gente acha o x do baricentro, ou seja, se eu puxar para cá, para o eixo x, ele vai estar bem aqui, o resultado desse esqueminha aqui.
E o y do baricentro também, ó, tá vendo esse ponto? Esse ponto tem que ter tanto ligação em x, que é esse eixo aqui, quanto ligação em y, que é esse vertical, tá? Para achar o y do baricentro, a gente também vai pegar os 3y que nós temos, não, um triângulo, então você vai pegar o y do ponto A, que é o menos 1, mais o y do ponto B, que é 4, mais o y do ponto C, que é 3. Somam-se os 3, né? Faz o jogo de sinal se preciso for, e o resultado divide por 3. Tá? Então foi exatamente o que aconteceu aqui. Ó. XA é menos 4, XB é menos 2, XC é 2. YA é menos 1, YB é 4, YC é 3. Então, agora é só fazer as somas. Lembrando que esses aqui são opostos, né? Menos 2 e mais 2 são opostos, a gente pode simplesmente cancelar, né? Nem precisa calcular esses dois, que eles se anularam. Então aqui vai ficar o menos 4 dividido por 3. Nem dá para simplificar o 4, nem dá pelo 3, que teria que ser o mesmo número que pudesse dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Ok? E aqui também nós temos menos 1 mais 4 mais 3. Então 4 mais 3 dá 7. 7 menos 1 dá 6. Dividido por 3. 6 dividido por 3 a gente pode simplificar, né? Então, menos 4 sobre 3 não pode. Agora 6 dividido por 3 dá 2. Então a gente pode dizer que o valor de x do baricentro é menos 4 sobre 3. Né? Dá para ver que x ele vai estar negativo, porque ele está à esquerda do zero. Então x vai ser mais ou menos aqui, sendo negativo. E o y vai ser positivo, porque ele está lá acima do zero no eixo de y. Então a gente já sabia que esse ponto descendo para x ia ser negativo, indo para y ia ser positivo. Então, menos 4 sobre 3 é o valor de x do baricentro e 2 é o y do baricentro. Letra B. Calcule a distância entre o baricentro e o ponto C. Então, o baricentro é aqui e o ponto C é aqui. Então, nós vamos precisar calcular essa distância. Para calcular essa distância, a gente vai lembrar novamente da formulazinha da distância. Como é a fórmula da distância? A distância entre o ponto G, que é o baricentro, até o ponto C, que é esse. Como é que a gente faz? A gente vai dizer que a raiz quadrada, aí a gente vai colocar dentro de parêntese a subtração dos dois valores de x. Então, nós temos xc, que é o 2, menos x do baricentro, que a gente sabe que é menos 4 sobre 3. Vai subtrair e depois elevar ao quadrado. Y do mesmo jeito, a gente vai fazer y de C, do ponto C, menos y do baricentro. E esse resultado a gente também eleva ao quadrado. Tá? Então, substituindo, a gente tem x, C vale 2. A fórmula já traz um menos, tem que botar. E o x do baricentro foi menos 4 sobre 3. Tem que botar o sinal também. Y, C é 3, menos y do baricentro, que é 2. Então, 3 menos 2. Aqui a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, né? Menos vezes mais, que vai dar menos. Menos vezes menos, que dá mais. Né? E a gente vai ter que tirar o MMC. Então, quando a gente tirar o MMC, deixa eu só brincar com ele aqui um pouquinho. Como é que isso aqui vai ficar, né? Só explicando um pouco mais. Aqui vai ficar 2 mais 4 sobre 3. Então, nós temos aqui uma soma com frações de denominadores diferentes. A gente sabe que aqui tem 1, né? Então, o MMC vai ser o 3. 3 dividido por 1. 3. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 6 sobre 3. Mais 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 4, 4. Então, nós temos agora aqui 4 mais 6, ou 6 mais 4, 10. 10 sobre 3. Tá? E agora a gente vai elevar isso aqui ao quadrado.
Então a gente vai ter 100 na parte de cima sobre 9 na parte de baixo. Então, 100 sobre 9 é o resultado dessa primeira parte aqui, ó. Tá? E aqui a gente tem 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado dá 1. Então a gente vai ter 100 sobre 9 mais 1. Então, mais 1. E a gente vai fazer o MMC novamente, né? Tem 1. E no frigir dos ovos aqui vai ficar o que? 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 1, 9. 9 mais 100. Então a gente vai ter 109 na parte de cima sobre 9 na parte de baixo. Como aqui tem uma raiz quadrada, 109 não tem raiz exata, então continua dentro da raiz. 109 continua dentro da raiz. E quem vem para fora? Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então nós temos raiz quadrada de 109 sobre 3, né? Então encontramos a distância. Raiz quadrada de 109 dividida por 3. Achamos então a distância. Então essa aqui é a distância entre o ponto C, o vértice C, até o baricentro. Tranquilo? Então nós temos agora o baricentro, um triângulo, né? Ainda continua. Agora a questão 28, né? A questão 28. No triângulo ABC, de vértices A, então esse vértice A é 4 e 10, o vértice B é 1 e 4, o vértice C é 7 e 4. Foi inscrito o triângulo PQR. Então, PQR. Então, esse triângulo aqui de dentro. Tal que P, Q e R são os pontos médios de AC. Então, o P é o ponto médio de AC, o Q é o ponto médio de AB e o R é o ponto médio de BC. Letra A. Quais são as coordenadas dos pontos P, Q e R? Então, as coordenadas do ponto Q, P e R, que a gente ainda não sabe, né? A gente sabe que eles são pontos médios e a gente sabe as coordenadas de A, de B, de C, né? Então, vamos começar com a letra A. Lembrando que essa aqui é mais uma formulazinha que a gente já trabalhou. Isso aqui é para encontrar o X do ponto médio. E esse, para achar o Y do ponto médio. Como que faz? A gente, para achar o X do ponto médio, para achar o X desse ponto P, por exemplo, a gente vai precisar do valor de X do ponto A mais o valor de X do ponto C. Soma os dois e divide por 2. Esse resultado é o X desse ponto médio, que é o ponto P. Vamos fazer a mesma coisa com o Y. Vai pegar o Y do ponto A mais o Y do ponto C, soma e divide por 2. O resultado é o Y do ponto médio. Tranquilo? Então tá aqui. O ponto Q, que é esse ponto aqui, né? Vai ser 4, que é do A, né? Mais 1, que é o X do B. 4 mais 1, 5, dividido por 2. Como não vai dividir para dar exato, fica 5 sobre 2. Agora, Y do ponto A. Y do ponto A, a gente sabe que é 10, né? Mais Y do ponto B, a gente sabe que é 4. 10 mais 4, 14. Dividido por 2, 7. Então, esse ponto Q, a gente já sabe. O valor de X dele é 5 sobre 2 e o valor de Y é 7. Vamos fazer a mesma coisa com o ponto P, né? 4 mais 7, 11. Dividido por 2, fica 11 sobre 2. E agora, 10 mais 4, 14, dividido por 2, 7. Achamos também as coordenadas do ponto P, que é 11 sobre 2, é o valor de X, e 7. Desconsiderar esse sinal de mais, tá? Esse sinal de mais aqui, ele não existe. Na verdade, aqui é uma vírgula, tá bom? Então, aqui é uma vírgula. Não temos um sinal de mais, ok? Então, aqui é só para separar. Quem é o primeiro? O valor de X, que é 11 sobre 2.
Quem é o segundo valor? 7. E agora, no ponto R, também o caminho é o mesmo. Então, esse ponto R, a gente vai pegar o valor de B, que é 1, mais o valor de C, que é 7. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. O valor de Y de B é 4, o valor de Y de C também é 4. 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4. Então, encontramos os pontos médios P, Q e R. Ok? Muito bem. Letra B. Determine as coordenadas do ponto G, baricentro do triângulo ABC, e do ponto H, baricentro do triângulo PQR. Então, a gente já viu que para calcular o baricentro, a gente sai do vértice, vem até aqui e divide o segmento oposto em duas partes iguais. Sai do vértice, vem aqui e divide duas partes iguais. Sai daqui, divide duas partes iguais. Esse encontro dessas três retas, que vai ser mais ou menos aqui, a gente chama de baricentro, não é? Então, primeiro vai ser calculado o baricentro de A, B e C. Para calcular o baricentro de A, B e C, a gente já sabe, né? XA mais XB mais XC. YA, YB, YC. Então, 4 mais 1, 5. 5 mais 7, 12, dividido por 3. Os valores de Y, 10 mais 4, 14, mais 4, 18, dividido por 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. E 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, o G é o baricentro do primeiro triângulo. Qual é o primeiro triângulo maior? A, B, C. Esse maior. Agora a gente vai calcular o baricentro desse menorzinho, que é como você pega daqui, traça para cá. Pega, traça para cá. Pega e traça para cá. Esse encontro, a gente diz que é o baricentro desse próximo ponto, que é o ponto H. Muito bem. Então, nós temos aqui no ponto H 11 sobre 2, mais 5 sobre 2, mais 4. Né? Tudo isso dividido por 3. 7 mais 7 mais 4, dividido também por 3, que é o mesmo trabalho que a gente fez. Bom, como aqui são bases iguais, a gente repete a base e somos expoentes. Né? Então, somos expoentes, vai ficar 11 mais 5, 16, 16 sobre 2. Né? 16 sobre 2, mais 4. Tá? Então, se quiser, a gente já pode até dividir. 16 dividido por 2 dá 8. 8 mais 4, 12. Né? Então, 12 aqui. Dividido por 3. E 18, ó, 7, 7, 14, mais 4, 18. Dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E 6 vem para cá. Então, também o baricentro desse triângulozinho menor, que é esse de dentro, vai ser 4 e 6. Ok? Fechamos, então, também essa questão 28. Vamos à questão 29. Então, 29. Verifique numericamente que o baricentro G, ou seja, esse ponto aqui do meio, do triângulo ABC, divide cada mediana em dois segmentos na proporção 1 para 2. Então, o que é esse negócio de dividir 1 para 2? Significa que, ó, cada segmento desse, ó, por exemplo, do ponto A até o ponto D, tá? Essa distância. Quando passa aqui em G, nós temos duas partes, de A até G e de G até D. Esse pedaço de G até D, você pode pegar este pedacinho e colocar aqui em dois pedaços desse aqui de A até G. Ou seja, esse segmento de A até o ponto G, ele vai precisar de dois pedacinhos iguais ao G e o D para completar isso aqui, tá? Dois pedaços desses a gente consegue colocar aqui, ok? Então isso é o que quer dizer que aqui é 1 para 2. Muito bem. Para que a gente possa realmente identificar isso, né, a gente tem que medir essa distância, né? Então daqui para cá é uma distância, daqui para cá é outra distância, certo? Mas a gente não conhece ainda os valores do ponto médio, né? No ponto D. Então vamos descobrir quanto vale o ponto D, o ponto E, o ponto F e o ponto G, tá? Então, para calcular o ponto D, ele é o ponto médio entre B e C. Então, quem é o valor de x aqui do B? É o número 1.
Quem é o valor de x do ponto C? É o número 4. Então, 1 mais 4, que vai dar 5, dividido por 2. Agora, vamos lá. Vamos falar do y. Quem é o y aqui do ponto B? 4. Quem é o y do ponto C? 2. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. Então, temos o ponto E, temos o ponto F, né, que é o mesmo processo. E o que é que tem de diferente nesse ponto G? É porque ó, o ponto B, ou melhor, D, E e F são pontos médios. Já o ponto G, ele é o quê? É o baricentro. E para calcular o baricentro, a gente precisa do x do ponto A, mais o x do ponto B, mais o x do ponto C, dividido por 3. E o y do baricentro? Y do ponto A, y do ponto B, y do ponto C, dividido por 3. Ok? Então, menos 2, mais 1, mais 4. Então, 5 menos 2, que dá 3, dividido por 3 dá 1. 1 mais 4, 5. 5 com 2, 7, dividido por 3. Certo? Então, encontramos os valores de F, D, E, F e o ponto G. Muito bem. E agora, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai medir as distâncias, né? Vamos começar aqui do ponto D até o G e do ponto A até o G, ou do ponto G até o ponto A, tá? Então vamos medir as distâncias. Para calcular a distância a gente já sabe. Pega, se é do D até o G, então essa distancinha. Então a gente vai pegar o x de um menos o x do outro elevado ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro também elevado ao quadrado. Depois que fizer essa soma, tira a raiz quadrada deles. Então vamos lá. Esse primeiro termo aqui, o que é que a gente tem? A gente achou aqui o x do ponto D é 1 menos o x do ponto G, que é menos, que é 5 sobre 2. Então vamos responder isso, elevado ao quadrado. Depois a gente vai fazer agora a mesma coisa com y. Y desse ponto menos y desse. Tá? Então, feito aqui os cálculos, 2 vezes 1, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 5 vai dar menos 3 dividido por 2. Né? Menos 3 dividido por 2. Aí, menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado vai dar 9 sobre 4, né? Então, aqui vai dar 9 sobre 4. 9 sobre 4. Mais... Aqui do mesmo jeito, né? A gente vai ter 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9, né? 2 menos 9 vai dar 2, né? 2. Então, 2 em cima, né? 2 positivo em cima. Melhor, 3 dividido 9, né? Aí, menos 2 em cima sobre 3 embaixo. Tá? E agora vamos fazer o novo MMC. O novo MMC vai ser entre 4 e 3, que vai ser 12, né? Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 9, 27. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, 27 menos 2. Bom, feito todos esses cálculos, a gente vai encontrar a raiz quadrada de 97 dividido por 36. Raiz quadrada de 97, não existe uma raiz exata, continua dentro da raiz. Raiz quadrada de 36, nós já sabemos, que é o 6. Ok? Então, é possível a gente calcular isso aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui, para que a gente possa continuar. Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer agora a mesma coisa entre A e G, né? Feito aqui os cálculos, a gente vai ter raiz quadrada de 97 sobre 9. Raiz quadrada de 97 fica, a raiz de 9 é 3. Bom, agora a gente vai colocar
Para verificar se o baricentro divide a mediana DA na proporção de 1 para 2, devemos fazer DG dividido por AG. Então, qual o valor do DG? Raiz quadrada de 97 sobre 6. Dividido por AG. Quem é AG? Raiz quadrada de 97 dividido por 3. Então, raiz de 97 sobre 6 dividido raiz de 97 sobre 3. Como aqui a gente tem uma fração em cima e uma fração embaixo, a gente repete a primeira fração, olha ela aqui, e multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso é o quê? Coloca o 3 para cima e o raiz de 97 para baixo. Como nós temos raiz de 97 em cima e raiz de 97 embaixo, a gente cancela, né? Aí vai ficar 3 sobre 6, tá? Então, 3 sobre 6, simplificando de cima, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, nós temos 1 para 2. Então, está respeitado, né? 1 para 2. Então, nós temos um pedacinho daqui, do G até o D, para 2 pedacinhos igual a esse, do A até o G. Ok? E a gente vai fazer agora a mesma coisa, agora sendo com quem? Com EG. Então, quem é G? É até G. Certo? Quando calcular aqui essa distância, por que aqui não precisa daquela fórmula, né? Porque se você olhar, ó, essa altura a gente consegue medir pela própria reta, né? Ó. Então, daqui até aqui. Então, saiu de onde? Saiu daqui. E foi para onde? Foi até aqui. Tá? Então, a gente consegue saber a distância entre eles. Então, 7 sobre 3 menos 3 sobre 2. Que vai dar 5 sobre 6. Então, essa aqui é a distância entre o E até o G. E agora aqui é a distância entre E até o B, entre o G até o B, né? Então, 7 sobre 3 menos 4, que vai dar 5 sobre 3. Mesma coisa, a gente vai pegar o pedacinho menor, que é o G até o E, dividido pelo pedaço maior, que é o B até o G. Então, EG é 5 sobre 6, dividido por BG, que é 5 sobre 3. Pega a primeira fração, coloca bonitinha, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui a gente pode cancelar os 5, né? Vai ficar o 3 em cima, o 6 embaixo. 3 sobre 6, simplificando, 1 sobre 2. Então, também é 1 para 2, certo? Ou seja, um pedacinho desse, você vai precisar 2 para chegar do G até o B. E para terminar, agora a gente tem que fazer do F até o C, né? Primeiro o F até o G e depois do G até o C, certo? Feitos os cálculos, do F até chegar aqui no G, a distância é raiz de 81 dividido por 6. E do G até o C, a gente vai fazer os mesmos cálculos. Vai ser raiz de 82 dividido por 3. Mesma coisa, a gente vai pegar a distância menor, que é do F até o G, dividido pela distância maior, do G até o C. F, G sobre G, C. Raiz de 3, raiz de 82 sobre 6, dividido por raiz de 82 sobre 3. Pega a primeira, coloca aqui e inverte a segunda. Cancela essa. O que é que vai ficar? 3 em cima, 6 aqui. 3 sobre 6. Dividido por 3 dá 1, dividido por 3 dá 2. Então aqui vai ficar 2, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Certo? Então, fechamos essa aqui, questão 29. Vamos aqui para a questão de número 30. Observe que a gente está indo bem devagar para ficar o máximo, para ficar bem explicadozinho, tá? 30. Os pontos A, 2 e M, B, 4 e 1 e C, 6 e M são vértices de um triângulo. Calcule M para que o baricentro desse triângulo tenha coordenadas 4 e 3. Então, já deu o baricentro para a gente. A gente vai usar a fórmula para descobrir o valor de M no ponto A e M no ponto C, né? Já que são os mesmos valores. Como é que a gente vai fazer? Começando aqui por Y, né? Ó, a gente só precisa calcular o Y porque os valores de X nós já conhecemos todos.
Então, só os valores de y. Como é que a gente faz? YA, que é m, mais YB, que é 1, mais YC, que é m, dividido por 3. É a fórmula do baricentro. Como eu já tenho y do baricentro, que é 3, no lugar de YG eu boto 3. Tá? Então aqui eu vou ter o quê? M mais M, 2M, mais 1, 3 vezes 3 dá 9. 2M vai ser igual a 9 menos 1. Então 2M igual a 8. M vai ser 8 dividido por 2. Logo, o M será igual a 4. Então, aqui é o número 4, aqui também é o número 4. Respondido a questão de número 30. Fechando, questão 31. O ponto C, que é menos 5 e 2, é um dos vértices do triângulo ABC. Sabendo que AM é uma das medianas, tal que M, 3 e que G, 4 é o baricentro do triângulo. Determine as coordenadas dos pontos A e B. Bom, vamos fazer aqui, só para a gente entender melhor, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouco. Então, para ver se a gente entende melhor, vamos fazer aqui um desenhozinho, tá? Então, nós temos aqui um triângulo, tá? Então, ó, triângulo lindo, né? Nós temos aqui um triângulo, aí nós temos aqui o ponto A, tá? Aqui eu posso chamar de ponto B, aqui eu posso chamar de ponto C, ok? Bom, aqui nosso triângulo. Nós temos as coordenadas do ponto C, tá ok, né? Sabemos que a M é uma das medianas, então A até o M. Então, A até o M, vem pra cá, ó, e chegou aqui. Quando bateu aqui, a gente encontrou o ponto M. E esse ponto M a gente já sabe o valor, que é 1 e 3, tá? Desse ponto médio aqui. E a gente já sabe também o baricentro. O baricentro ele fica bem aqui, né? Que é o encontro das três, né? Das três medianas. Então formou o baricentro, que é bem aqui. E esse baricentro G a gente já sabe que é 2 e 4. Tudo bem? Determina as coordenadas do ponto A e do ponto B, que a gente não conhece ainda. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? O X médio, né? Para fazer o X médio, a gente precisa de quê? Do ponto C e do ponto B. O ponto C a gente já sabe, né? Que é menos 5. Agora o XB a gente não sabe. Então, XB mais menos 5, que é o XC, tá? Dividido por 1. Vai dar quanto? 1, porque é o ponto médio. 1 vezes 2, 2, né? Então, XB vai ser 2 mais 5. XB vai ser 7. Então, aqui nós temos o valor de x, que vai ser o número 2. Tranquilo? Ou melhor, perdão, aqui vai ser o número 7. Vai ser o número 7. Certo? Muito bem. Aí a gente vai fazer agora o y do ponto médio, né? O y do ponto médio, a gente vai precisar do ponto C e do ponto M. C e B, e nós já temos o M, né? Então, y médio eu já sei que é 3, ó, já nos deu. Y médio é 3. YB. YB mais YC. YB eu não sei, YC eu conheço, que é o 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. Passando o 2 para o outro lado, fica negativo. Então, YB vai ser menos 2 mais 6. YB vai ser 4. Já encontramos, então, os dois valores, as duas coordenadas aqui do ponto B. Então, vai ser 7 e 4. Ok? Vamos fazer agora a mesma coisa para quem? Para o ponto A. Certo? Para o ponto A, a gente vai usar aqui a mediana, né? A gente já conhece o ponto, perdão, a gente vai usar o baricentro, né? A gente já conhece o baricentro, que são as 3, né? A soma dos 3x dividido por 3 e a soma dos 3y dividido por 3. Então, x do baricentro a gente já sabe que é 2, tá aqui, que vai ser igual a x de A mais x de B mais x de C.
Então, x de A mais 7, que é o x de B, mais menos 5, que é o xc. Então, o que é que a gente tem? 7 menos 5, que vai dar 2. 3 vezes 2, 6. Então, 6 menos 2, x de A vai ser 4. Então, achamos aqui em cima também. 4 é o valor de x, sempre é o primeiro que aparece. Fazendo o y do baricentro, a gente vai encontrar o y valendo 6 também. Bom, logo, a gente já vai concluir que os pontos A, o ponto A, ele tem coordenadas 4 e 6, e o ponto B, coordenadas 7 e 4. E com isso a gente fecha nossa atividade. Vamos falar agora sobre esse novo conteúdo, que é a condição de alinhamento para 3 pontos, né? Então, esse material ele está na página 47 do livro de vocês, certo? E aqui, visivelmente, a gente pode observar, ó, os pontos A, B e C, eles estão na mesma linha, tá? Se você traçar uma reta, ele passa por A, por B e por C ao mesmo tempo. Quando nós temos uma linha que passa por todos os pontos, a gente diz que esses pontos são colineares, tá? Agora o ponto D, ó. Se você tem A, B e C, se você traçar do A, por exemplo, para cá, para o ponto D, esses dois ficam de fora. Se você traçar do B para o D, o A e o C ficam de fora. Se for do C para o D, esses dois ficam de fora. Então, observe que esse ponto D não está aqui nesse mesmo alinhamento. Então, a gente diz que esse ponto D, comparando com essa reta aqui, o ponto D comparando com essa reta, a gente diz que esse ponto D não é colinear, tá? Ele não é colinear, ok? Então, A, B e D, por exemplo, não são colineares. Eles não estão na mesma linha, tá? Pode dizer também que o D, o B e o C também não são colineares, ok? Porque se você fizer uma curva, ela deixa de ser uma linha, né? Deixa de ser uma reta. A partir das coordenadas de 3 pontos, é possível verificar se eles são colineares. Para isso, consideremos os pontos x, o ponto A, né, que é esse ponto aqui, e esse ponto A, ele tem uma coordenada x, que a gente chama de xa, e uma coordenada y, que a gente chama de ya. O B do mesmo jeito, xb, yb, xc, yc, ok? Então, o que é que a gente pode verificar? Usando aqui o teorema de Tales, a gente pode dizer que AB sobre AC é a mesma coisa que xb menos xa sobre xc menos xa, tá? Adiantando um pouco mais aqui, a gente vai chegar nessa estrutura, tá? Para dizer se o determinante, o D vem de determinante, né? No segundo ano, no ano passado, foi trabalhado esse conteúdo com vocês, tá? O que é um determinante? Determinante ela é uma representação de uma matriz. E uma matriz são informações que estavam dentro de uma tabela. Então, esses números podem representar dados de uma tabela, ok? E o determinante é para transformar todos esses números em um só resultado. Um número só, um valor apenas. Esse valor apenas é o determinante, ok? Então, a gente vai dizer o seguinte: o primeiro membro dessa igualdade corresponde ao determinante, ó. Aqui nós temos colunas, então aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Na primeira coluna, nós temos apenas valores para x, então xa, xb e xc. Na segunda coluna, valores apenas para y, ya, yb, yc. Na terceira coluna, nós temos valores unitários, ou seja, apenas número 1, tá? Então, o que é que a gente pode fazer com essa matriz? A gente diz o seguinte, ó, portanto, os 3 pontos A, B e C são colineares. Então, para esses pontos serem colineares, tá? As abscissas, as ordenadas e esses termos aqui, quando calcularmos o determinante, esse resultado a gente iguala a 0, tá? Então, se realizarmos o processo inverso, verificar que o determinante é igual a 0, então ya, ou melhor,
o ponto A, o ponto B e o ponto C são colineares. Então, para eles serem colineares, o determinante tem que dar zero. E se não der zero? É porque não são colineares. Tá? Vamos ver aqui o exemplo. Para verificar os pontos. Aí tem o ponto A, ponto B e ponto C. Como é que a gente organiza isso aqui? A gente já sabe, pessoal, que os primeiros valores são sempre os valores para x, né? Então, nós temos x do ponto A, esse aqui é o x do ponto B, esse aqui é o x do ponto C. Quais são os valores? 1, 3 e 7. E agora a gente vai colocar os valores de quem? De y. Então, menos 2, menos 1 e 1. E a terceira coluna? Apenas números uns. Quando a gente desenvolve esse determinante, esse resultado vai dar zero. Logo, esse determinante aqui, esses pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, a gente diz que estão alinhados, ou seja, são pontos colineares. Tá? Então, A, B e C estão colineares, estão na mesma reta. Ok? Para que a gente melhore um pouquinho, eu vou estar desenvolvendo aqui uma matriz de ordem 3. Né? Como que a gente descobre o resultado dessa matriz de ordem 3? A gente aplica a regra de Sarri, os sarros. Né? A gente tem uma matriz de ordem 3. E o que é que a gente faz com essa matriz de ordem 3 para calcular? Né? Que foi isso que foi feito aqui. Ah, mas aqui tinha números uns e esse outro não tem. Não importa, gente. O processo é sempre o mesmo. Não importa os números que estejam aqui dentro. A única condição que vocês têm que saber é: essa matriz ela tem que ter 3 colunas e 3 linhas. Se tiver 3 colunas e 3 linhas, dá para aplicar Sarri. Ok? Como é que aplica Sarri? Primeiro a gente vai pegar, escrever toda a matriz novamente e vai repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Então, primeira coluna, segunda, terceira. Depois a gente repete a primeira e a segunda. E depois a gente agora vai fazer uma separação, tá? A gente vai falar sobre diagonais principais. O que é que são diagonais principais? Diagonal é quando você sai, ó, fazendo aqui como se fosse uma perninha de um X, ó. Esse para cá, esse para cá. Você está ligando esses 3 números, 1, 1 e 8. Esses aqui representam a minha primeira diagonal principal. Observe que eu não estou indo na mesma linha ou descendo na mesma coluna. Eu estou saltando, ó. Saí aqui da primeira linha, fui para a segunda linha e agora já estou na terceira linha. Saí aqui da primeira coluna, fui para a segunda coluna e já estou na terceira coluna. Então isso aqui é uma diagonal, ok? Tem outra diagonal principal, que é o menos 2, o 4 e o 0. Tem outra diagonal principal, que é o 3, o 1, o menos 3 e o 6. Tem outra diagonal? Não. E esse 1 com 1 não pode? Não pode, porque tem que ser de 3 em 3. Certo? Então já achamos as 3 diagonais principais. Agora a gente vai achar as 3 diagonais secundárias, que é o mesmo princípio, agora sendo da direita para a esquerda. Então, primeira diagonal secundária, menos 2, menos 3 e 8. Quem é a segunda? 1, 4 e 6. Quem é a terceira? 1, 1 e 0. E o que é que a gente vai fazer? Essas marquinhas que a gente fez, a gente vai começar a multiplicar. Tá? Então, observe que agora a gente vai estar colocando ela assim. Para calcular o determinante de A, você vai pegar 1 vezes 1 vezes 8. Tá? Então, 1 vezes 1 vezes 8. Olha ele aqui. Tá vendo? Mais menos 2 vezes 4 vezes 0. Então, mais menos 2 vezes 4 vezes 0. E para terminar, a última azulzinha, ó. Mais 1 vezes menos 3 vezes 6. Mais 1 vezes menos 3 vezes 6. Quando tiver na hora de multiplicar as diagonais secundárias, tem um detalhe, gente. Que detalhe é esse? Antes de fazer essa multiplicação, você tem que colocar um sinalzinho de menos. Por quê? Porque depois que multiplicar todos os 3 números, você vai fazer o jogo de sinal com esse menos antes. Ou seja, quer dizer que você vai trocar o sinal que der no resultado desses 3 números. Tá? Então vai ser
menos, aí menos 2 vezes menos 3 vezes 8. Então, menos 2 vezes menos 3 vezes 8. A próxima, aí você vai botar o menos de novo. Menos 1 vezes 4 vezes 6. 1 vezes 4 vezes 6. Menos, né, que é o oposto de novo. 1 vezes 1 vezes 0. Certo? Feito essas multiplicações, nós vamos ter 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. Mais menos 2 vezes 4 vezes 0, vai dar 0. 1 vezes menos 3 vezes 6, menos 18. Aqui se pode fazer o jogo de sinal já, ó. Menos vezes menos dá mais. Aí 2, mais 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 8, menos 48. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Menos 1 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Tá? Então, quem tem sinais iguais, a gente soma, né? Quem tem sinais diferentes, a gente vai subtrair. Então, 8 fica aqui, menos 18, menos 48, menos 24. Está dizendo o quê? Que a gente tem 3 dívidas, né? Em um lugar deve R$18, no outro deve R$48, no outro 24. Quanto é a dívida total? Quando somar, você vai ver que deve 90. Então, você tem 8 menos 90. 8 menos 90 vai dar menos 82. Então, mesmo que dê os R$8, você ainda continua com dívida de quanto? 82. Aí vem a pergunta. Esse determinante dessa matriz, ó, então nós temos aqui os 3 pontos. Tá? Foi igual a 0? Não, não foi igual a 0. Então, significa que esses pontos que porventura tenho aqui, né? Deixa eu até alimentar. Esses 3 pontos aqui, eles são diferentes de uma linha, ou seja, eles não são colineares. Ok? E quando é que eles são colineares? Quando esse resultado der 0. Se aqui der 0, os 3 pontos estão na mesma linha. E se não der 0, eles não são colineares. Ok? E agora tem uma atividade para vocês praticarem. Tá? Tá lá na página 49, questões 32, 33 e 34. 32. Verifique em cada item, os pontos estão alinhados. Então, para dizer se eles estão alinhados, você vai ter que fazer um cálculozinho de uma determinante para cada um deles. 33. Dados os pontos A, B, C e D, determine as coordenadas do ponto E, que é x e y, de modo que não seja possível construir os triângulos. Então, que não seja possível construir. Então, o determinante disso tem que dar 0, né? Porque se o determinante for 0, dá uma linha. Se é uma linha, não pode ser um triângulo, não é verdade? E a 34, sabendo que os pontos A, B e C são colineares, determine o valor de x. Se eles são colineares, a gente já sabe, o determinante tem que dar 0. Ok? Então, por enquanto é só e até a nossa próxima aula, beleza? Tchau, tchau.